Hoje eu quero falar a respeito do Adventismo como seita. Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente é uma seita? Sabe que a resposta pode ser sim ou não. Depende da perspectiva com a qual você aborda essa questão. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A palavra seita, em 2 Pedro 2,1, por exemplo, ela tem o significado de heresia, do grego airese significa heresia. Heresia é um ensinamento contrário à Bíblia. Podemos definir uma seita como um grupo que ensina doutrinas contrárias à palavra de Deus. Agora, a seita também pode se referir a um grupo separado que pensa diferente dos demais, e não necessariamente este grupo tem heresias, ok? O termo seita, ele tem um sentido positivo e, portanto, um sentido negativo, O sentido positivo é um grupo diferente que pensa diferente dos demais, que pensa diferente da maioria. É uma minoria que pensa diferente da maioria. Então, nesse sentido, os adventistas realmente são uma seita. Por quê? Porque pensam diferente em relação à maioria, acerca da doutrina do santuário, da mortalidade da alma, da observância do sábado, do dom profético e da reforma de saúde. Tá? Então, nesse sentido positivo, nós não vemos nenhum problema de sermos chamados como seita. Agora, existe um sentido negativo no termo, pejorativo, que aí realmente nós não podemos aceitar. Esse sentido negativo se refere a todo o sistema religioso ou doutrinário que ensina doutrinas contrárias à Bíblia e ao cristianismo. Atualmente, especialmente no Brasil, o termo seita está sendo usado como um rótulo apologético para afastar as pessoas dos pretensos, dos supostos hereges. O Dr. Alberto Tim, no seu artigo sobre o porquê de alguns evangélicos considerar a Igreja Adventista uma seita, depois vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para esse artigo, ele fala assim que o termo seita é geralmente um rótulo apologético e pejorativo, usado por líderes religiosos como um mecanismo de autodefesa, destinado a inibir as pessoas de se relacionarem com pretensos hereges. Hoje adquiriu esse significado pejorativo. Quando você rotula alguém como uma seita, você cria nas pessoas um certo receio. Bom, eu não vou me aproximar desse herege aqui, porque ele pode me influenciar, e eu aceitar doutrinas aí antibíblicas. Então, eu vou me afastar desse indivíduo. Eu convido a você a fazer agora comigo uma reflexão bíblica sobre este assunto, para que você não seja influenciado por alguns apologetas totalmente tendenciosos e que, na verdade, conhecem muito pouco sobre o adventismo do sétimo dia. Primeiramente, eu queria mostrar aqui para você o que Ed Gibbs, um escritor evangélico, escreveu no seu livro Church Next, na página 54. Tá? Podemos definir igrejas evangélicas como aquelas que têm se comprometido com certos fundamentos teológicos inegociáveis. Isto inclui. Agora eu quero que você analise essa lista dele, e você que um dia leu o livro Nisto Cremos, que apresenta as crenças fundamentais adventistas, ou leu todo o livro Questões sobre Doutrina, eu gostaria que você avaliasse e me dissesse se, à luz dessas definições dele aqui, dessas características, a Igreja Adventista, o sétimo dia, pode realmente ser enquadrada ou não entre as seitas heréticas. Tá? Então, primeiro ponto, os fundamentos teológicos inegociáveis que definem uma religião como evangélica, que segue os evangelhos de Jesus Cristo, é o seguinte. Primeiro, a natureza de Deus revelado como três em uma trindade. Nós cremos na trindade, primeiro ponto. Segunda dica, a singularidade de Jesus Cristo como Filho de Deus, que é completamente divino, contudo, tornou-se plenamente humano através da encarnação. Nós cremos também nisso. Os evangélicos mantêm a crença de que Deus escolheu revelar-se a si mesmo para a humanidade através dos atos poderosos dele e palavra falada fielmente registrada nas Escrituras e supremamente revelada na pessoa de Cristo. Cremos também nisso. Insistem na necessidade universal de salvação
e na singularidade do trabalho salvador de Cristo para trazer perdão, livramento, regeneração, adoção e santificação. Cremos também nesse quarto ponto. Quinto ponto, eles são encorajados pela segura esperança do retorno pessoal de Cristo. Esta é a ênfase da nossa mensagem. Por isso somos chamados de adventistas, porque cremos no segundo advento de Cristo. E sexto, afirmam que todas as pessoas irão postar-se diante de Deus no julgamento final. E aí ele conclui, são estas convicções inamovíveis que constituem a base para a dedicação dos evangélicos à evangelização mundial. Quem leu todo o livro Nisto Cremos, ou todo o livro Questões sobre Doutrina, eu digo todo, né? Porque tem vários apologistas aí que pegam frases isoladas e nunca leram o livro, nem um capítulo do livro. Quem leu o livro todo, uma dessas obras que eu mencionei, ou algum livro de Ellen White, sabe que essas 6 características, esses 6 fundamentos teológicos inamovíveis, fazem parte do Adventismo no sétimo dia. Portanto, no sentido pejorativo do termo, nós não somos uma seita. Agora, no sentido positivo, nós somos, porque só nós cremos na doutrina do santuário, no dom profético de Ellen White, observamos o sábado sétimo dia, como os batistas sétimo dia, mas nós damos esta ênfase. Nós enfatizamos a mortalidade da alma, mas há vários evangélicos, eruditos protestantes e católicos que querem assim também. Então, por essas diferenças da maioria, no sentido positivo, nós somos uma seita, não é um problema em relação a isso. Agora, no sentido pejorativo, realmente é uma falta de informação ou até uma má intenção, né, afirmar que o adventismo é uma seita herética, porque nós partilhamos desses fundamentos teológicos inegociáveis definidos por Ed Gibbs. Como o apóstolo Paulo lidou com a acusação de ser um sectário? Eu creio que é a forma como nós também podemos lidar para lidarmos com essas acusações. Atos, capítulo 28, verso 22. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Olha que interessante. Primeiramente, aqueles que consideravam o cristianismo um movimento sectário, eles se dispuseram a ouvir o que Paulo pensava. Infelizmente, muitos cristãos hoje não seguem este conselho. Eles recebem uma informação de algum apologista de que o adventismo é uma seita e eles aceitam aquela informação, não ouvem o que a igreja adventista oficialmente diz sobre certa doutrina ou sobre certa declaração de Ellen White, não leem pelo menos o Nisto Cremos ou Questões sobre Doutrina. Então, primeiro ponto, nós precisamos ajudar as pessoas a terem uma disposição de pelo menos ouvirem aquilo que temos a dizer, para que elas possam pesar, analisar os prós e contras, analisar a argumentação e decidirem por si mesmas se vão acreditar ou não nos apologetas que nos rotulam como seita. Tá? Outro texto que eu queria repartir com você está em Atos, capítulo 24, verso 5, que diz assim: constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Veja, se Paulo foi acusado de ser um sectário, como que você e eu não vamos ser acusados? Nós não devemos ficar esbravejando por isso. Lógico, nós não gostamos de ser considerados sectários no sentido pejorativo do termo. Né? Agora, nós não podemos também ficar esbravejando, brigando, xingando com as pessoas. Precisamos ter paciência, né? E entender que se Paulo, por ser um cristão, foi considerado um sectário, nós também, por sermos cristãos, não estamos livres de sermos considerados sectários. O que devemos fazer é ter o preparo espiritual que Pedro sugere para nós em 1 Pedro 3, 15 e 16. Ele fala assim, que devemos ter a Cristo santificado no coração, a fim de sabermos responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé. E isso deve ser feito com mansidão, com temor. Agora,
Por que Paulo era considerado um sectário? Primeiro, porque ele pensava diferente da maioria. Mas Paulo usou aqui, em sua defesa, alguns textos que nós também podemos e devemos usar. Para ele mostrar que ele não era um sectário no sentido pejorativo do termo, ele usou alguns textos que eu deixo para você aqui usar também. Atos 28, 23. Então marcaram uma data, ou seja, depois que quiseram ouvi-lo, não é? Marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Como que Paulo respondeu à acusação de que ele era um herege? Usando a lei de Moisés e os profetas, ou seja, ele usou o Antigo Testamento para demonstrar que Cristo era o Messias. E ao ele usar o Antigo Testamento para demonstrar que Cristo era o Messias, percebemos que o Antigo Testamento serviu também de base para ele se defender da acusação de que era um herege. Então veja, se nós formos acusados de sectários por usarmos a Bíblia, é um privilégio. É um privilégio, porque assim como Paulo, nós não usamos só os livros do Novo Testamento. Usamos toda a Bíblia para apoiar a nossa linha de raciocínio, a nossa argumentação. Ok? E um outro texto de Paulo que eu recomendo, Atos 24, 14, que você também pode usar além de Atos 28, 23. O texto diz assim: reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Você percebeu? Paulo disse o seguinte: não tem problema me chamarem de seita, desde que tenham em mente uma coisa: é neste caminho que vocês chamam de seita que eu sirvo ao Deus de nossos pais, observando tudo que está na lei e nos escritos dos profetas. Ser considerado um sectário por crer também no Antigo Testamento é um privilégio. Só devemos fazer a abordagem correta para que as pessoas possam compreender o nosso posicionamento. Eu espero a você, meu querido irmão evangélico, católico, espírita, que acompanha esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a perceber que no sentido pejorativo nós não somos uma seita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo do Dr. Alberto Tim e também alguns vídeos que eu gravei. Por exemplo, um vídeo sobre a chamada Bíblia Fininha, credos protestantes e o quanto os adventistas têm de simpatia com tais credos, e um outro vídeo sobre Romanos 11. Esses 3 vídeos vão ajudar você a ampliar o seu conhecimento sobre a base protestante do Adventismo do sétimo dia. Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso e até uma próxima.